Bom dia, sétimo ano. E aí, galera, vamos continuar? Eu quero já agradecer a vocês por ter feito as atividades, a maioria fez. Gostei muito dos mapas que me enviaram, tá? Achei top. Espero que esse bimestre, eu coloquei um comunicado para vocês. Espero que seja um bimestre onde os erros e os acertos, né? A gente possa aí nivelar e seja um bimestre bem tranquilo para todos. Preciso da colaboração de vocês, aqueles que tiverem problemas com a internet, com doença, seja o que for, gente, comuniquem aos professores, né, e à coordenação da escola, tá? Eu fiz um grupo com os presidentes de turma, então o que vocês precisarem me falar, que não queiram colocar no mural, vocês podem dizer ao presidente que eles entram em contato comigo e a gente resolve a questão, tá bom? O que não pode é deixar a professora aqui, né, sem saber de nada, né, tentando adivinhar onde vocês estão, o que vocês estão fazendo, se vocês estão doentes ou não. Então, deixa eu ajeitar aqui a câmera, tá bom? E vamos para nossa aula, tá ok? Então, gente, eu pedi para vocês fazer um mapa sobre os valores, que a gente começou a aula passada falando sobre esses valores morais, valores religiosos, estéticos, políticos e vitais. Hoje a gente vai dar uma aula entrando mais sobre a questão dos valores, tá? Então, como vocês viram, os valores, eles são algo que representa o ser humano, faz parte da nossa, como é que eu posso dizer? Nosso ser, né? Da nossa essência. Então, todo ser humano, a partir que nasce, que é colocado ao mundo, né? Vai viver ali na sua família, no âmbito de alguma religião, da escola e tudo mais, ele adquire valores, tá? E esses valores, eles são, tem uma distribuição, que vocês viram na tabela, né? Para determinar de onde vêm esses valores. Então, a gente conhece um pouquinho mais desse ser humano através desses valores. Então, os valores morais, né, se referem às normas e aos critérios de conduta de uma pessoa. Então, quando uma pessoa mente, engana, é falsa, como vocês falam aí na escola, fulano foi falso, não sei o quê. Então, são considerados valores morais, porque está na conduta daquela pessoa, tá bom? É como aquela pessoa se comporta, né, no seu meio social, tá? E aí a gente teve o exemplo de honestidade, solidariedade, lealdade, altruísmo, né, que é uma palavra que a gente usa muito hoje no século XXI, é a palavra altruísmo. Nossa, gente, o negócio aqui tá coisa no meu celular. Acho que agora deu certo, tá? Então, a palavra altruísmo, que quer dizer você se colocar, né, ali no lugar do outro, não pensar só em si, é uma palavra bastante utilizada. Então, se você é honesto, se você não é egoísta, se você é solidário, se você é amigo, são valores que você tem, né, dentro de você, independente de família, de religião, de escola, são valores que você traz com você, né? São os valores morais, né, que fazem parte da sua conduta. Então, na minha conduta, eu sou uma pessoa solidária. Eu não preciso ser solidário porque a igreja manda eu doar. Eu não preciso ser solidário porque meu pai manda eu doar. Ou porque a escola está pedindo doação. Mas eu gosto de ser solidário. Então, gente, são os valores que a gente tem, que são chamados valores morais, tá? Do próprio ser humano. Valores religiosos compreendem nossa relação com o sagrado. E aí, gente, é independente da religião, tá? Você é católico, evangélico, budista, não tem religião, mas todo mundo tem algo que considera de sagrado. Para algumas pessoas, né, a filosofia ela estuda bem isso, mas na frente vocês vão estudar, a ciência seria algo sagrado, né? Para algumas pessoas, médicos, né, consideram a ciência como algo sagrado. Isso aí não está em discussão, tá? Mas seria a sua relação com o que é sagrado para você. Sagrado para mim é a ciência, sagrado para mim é Jesus, sagrado para mim é Maria, sagrado para mim é Buda, por exemplo, é a natureza. Então, não importa a sua relação qual seja, mas seriam esses valores que você considera sagrado. E aí tem um exemplo de santidade, perfeição, pureza, que cada religião, cada maneira de ver o diferente, aquilo que está
acima do real, ela vê de uma forma, tá? Então, a santidade, a perfeição, a pureza, a honestidade podem ser valores considerados sagrados, tá? Para cada religião. Valores estéticos. Compreendem nossa percepção das formas e proporções harmônicas. Então, valores estéticos é a maneira que a gente vê aquilo que está de maneira estética na nossa harmonia. Não sei o que é feio, não sei o que é trágico, alguma coisa é bela, alguma coisa é triste, alguma coisa é feliz, alguma coisa me alegra. Então, quando a gente tá nesse mundo, tá no ambiente, que a gente começa a sentir o ambiente, seriam valores estéticos. Então, de repente, você tá numa casa de um amigo seu e você vê que aquela família briga muito, discute muito, aquilo para você incomoda. É algo que você não gosta de estar naquela presença. Mas para o seu amigo aquilo passou a ser normal. Então é estético, é externo, tá entendendo? Não quer dizer que esteja errado ou certo, mas quer dizer que para você, na sua estética, aquilo incomodou. Para o seu amigo, aquilo ele está desde criança acompanhando essas discussões entre irmãos e tal, ele não acha nada de errado, tá? Então é estético. Lembrando para vocês que estético já tá falando. Não é um padrão, tá? Não é padrão para todo mundo. Então, fulano gosta do cheiro de rosa, ciclano acha rosa fedorenta, né? Não gosta de cheiro de rosa, prefere cheiro de alecrim, por exemplo. Então, porque uma pessoa prefere alecrim e a outra a rosa, não quer dizer que uma outra esteja mais certa do que a outra. Só quer dizer que são valores estéticos. Ou seja, o belo e o feio também passa a ser um valor estético, tá? Então, aquilo que é belo para mim pode não ser para você. O belo pode ser apenas comum, né? Então, se eu achar um pôr do sol belo, para você, isso é só um pôr do sol, isso é comum, isso não tem nada de belo. Você tá errado? Não. Eu tô errada? Não. São valores estéticos, que a gente poderia até trocar essa palavra por externos, tá bom? Então, espero que tenha ficado compreensível para vocês. Se não ficou, deixem nos comentários, tá? Valores políticos compreendem nossa vivência social, estabelecendo parâmetros para gerir a vida pública. Então, valores políticos, a gente está falando de leis, né, de justiça, de lealdade, de como você se comporta na sua vida pública e social. Então, por exemplo, vamos para a idade de vocês, né? A vida social de vocês praticamente é a escola, né? Então, vocês passam, às vezes, até mais tempo do que em casa. Quem gosta de brincar na rua, quem gosta de ir para casa de um avô, de uma tia e tal, pro shopping. Então, às vezes, a escola seja o ambiente que você passa mais tempo. Então, se a escola põe regras, põe determinados combinados com vocês, e vocês não adquirem essas regras, vocês não concordam com elas, ou vocês infringem as regras, então esses valores, eles foram ali quebrados, tá bom? Então, os valores políticos seriam essas maneiras da gente conviver em vida pública, tá? Lembrando que na escola você não é um ser único, a escola não foi feita só para você, a escola foi feita para um conjunto de alunos e de pessoas, professores, tem o diretor, tem o coordenador, tem a pessoa que cuida da limpeza, tem a pessoa que fica ali na recepção, na portaria, tem alunos diferentes, de diferentes raças, cores e tal. Então, com seus problemas. Então, a escola, ela é um ambiente multicultural, multiplural, né? Não tem como a gente querer que a escola faça todas as regras determinadas naquilo que eu acho certo, tá? Então, ela tenta, né, manter a paz com todos. E aí, vocês têm que respeitar esses valores, que seriam os valores políticos, tá bom? Valores vitais determinam os fatores fundamentais para o nosso existir. Então, como exemplos, nós temos saúde, força, energia, vigor. Gente, por que as pessoas entram em depressão? Por que as pessoas entram numa síndrome do pânico, por exemplo, se matam? Porque elas perdem esses valores vitais, né?
que é aquilo que fundamenta a nossa existência. Não existe a gente viver sem vigor, sem energia, sem saúde, sem força. A gente precisa disso, a gente precisa da nossa saúde, a gente precisa preservar nossa alegria, nossa vitalidade, nossa vontade de passear, a vontade de querer aprender, a vontade de querer conhecer novo. Porque esses valores vitais, eles são como um motor para a existência humana, tá? Então, na filosofia, a gente vê esses valores vitais como motor do ser humano. São eles que vão direcionar você, que vai ligar o seu carro para que você, alcance aquilo que você quer. Então, se eu tenho saúde, meu motor ali está saudável, eu vou direcionar, para onde eu quero ir, Tenho saúde suficiente, então eu vou pular de paraquedas, eu vou para a escola, eu vou andar de skate, vou correr na chuva, não importa, eu tenho saúde, Eu vou lutar por aquilo que eu quero, eu vou estudar bastante. Por quê? Porque eu cuido da minha saúde, eu sou uma pessoa saudável, tá? Se eu não tenho saúde, então a minha vida acaba sendo restringida por algumas coisas, Então, não é que vai restringir de tudo. Tem muita gente aí que não anda, mas pula de paraquedas, Porque o resto do corpo tá saudável, não tem a locomoção das pernas, mas eu tenho uma saúde mental, eu tenho uma saúde espiritual legal, eu tenho força de vida, eu tenho vitalidade, então eu vou pular de paraquedas com acompanhante e não tô nem aí. Então, não é isso. É você, um complemento na sua vida, é você ter vitalidade, você ter força, você ter vontade. Isso são os valores vitais, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido a diferença de um valor para o outro, porque é muito importante isso para vocês, tá? Pra gente continuar indo. Então, mais na frente, a gente fala do livro dos valores e das virtudes, que é um livro da Cláudia Bork, que ela apresenta 100 valores e virtudes com sugestões, para cultivá-las no dia a dia. Às vezes, a gente precisa disso, infelizmente, hoje em dia, falar de valor, falar de virtude, é algo que ficou incomum, A gente não vê mais as pessoas falando disso. A gente não vê as pessoas parando para refletir quais são os meus valores, minhas virtudes, o que é que eu estou precisando equilibrar. Eu tenho muito disso, mas eu não tenho nada disso. Então, será que eu não estou precisando? Então, as pessoas não param para ver. E o livro aqui de vocês dá a sugestão, de ler esse livro, o livro dos valores e das virtudes. Eu acho bem interessante, tá? Existem algumas versões online dele também, vocês podem procurar. Antes da discussão sobre os valores sociais, é bom deixar claro que o mundo capitalista, o termo valor também é usado como sinônimo de riqueza, materiais e definições hierárquicas. No entanto, trataremos de valores no sentido da prática social, experiências e vivências. Deixando claro, gente, que, como o livro fala aqui, dentro desse mundo capitalista, a pessoa fala, tem valor quem possui dinheiro, quem tem bens materiais. Então, fulano tem valor. Então, essa é uma visão, gente, capitalista, tá? De que valor é ligado aos bens materiais da pessoa. Mas a gente também tem a visão, filosófica, que valor é no sentido de experiências vividas, de práticas sociais, tá? Que é essa visão que a gente está estudando aqui. Então, esquece esse lado capitalista e vamos pensar nessa palavra de valor num sentido mais íntimo, mais pessoal, tá? Então, vamos lá. Valorar consiste em uma rica experiência humana em que encontram as mais variadas escolhas da vida. Ao elaborar um plano de ação ou enaltecer determinados princípios morais, religiosos e políticos, o homem pratica atos valorativos. Mentir, roubar, ter inveja, ser preguiçoso, por exemplo, são classificados como os valores negativos. Já a honestidade e justiça transformam-se em ícones de valores positivos entre os homens. Então, a gente sabe disso, Se eu colocar para vocês, você queria ter o valor, de um homem que vai para a cadeia porque rouba, mata, Ninguém quer isso, As pessoas querem sempre ser vistas com valores benéficos, Valores positivos. A valoração torna-se relevante a partir do momento em que ela se transforma em um guia da ação vivida ou compartilhada. Ela encaminha o homem para que o deve ser. Vale salientar que a concepção de valor deve ser analisada levando-se em conta o contexto social, histórico, político, cultural de cada povo. Assim, não há valor em si, mas valor para alguém, tá? Isso é bem interessante, gente. Não há valor em si, mas valor para alguém, tá?
Então, se alguém, por exemplo, no grupo é bem católico, acredita em Maria, em Jesus e tal, ela tem um valor religioso, né? Mas eu não, fulano também da sala não acredita nada disso. Então, esse valor, gente, religioso não é um valor em si, é um valor para alguém. Então, o fulaninho que não acredita em ninguém tem que respeitar a coleguinha que acredita. A coleguinha que acredita tem que respeitar que ele não acredita. Então, é um valor para alguém, tá? Vocês têm que entender isso. E o mundo seria muito melhor se as pessoas entendessem isso, tá? Que existe não só o valor de si, aquele valor que você quer que todo mundo tenha, mas o valor para alguém, tá? Alguém que está ao nosso lado tem valores diferentes e precisa ser respeitado. A definição de bons valores para os brasileiros podem ser distintas dos habitantes do interior da China. A valoração possui elementos da subjetividade. Então, a gente já viu o que é subjetividade. Aquilo que é subjetivo é algo que é intrínseco, tá? Não está olhos nus. Então, o Brasil é um país, a China é totalmente diferente. Então, na China existem valores que seriam absurdos para o brasileiro, assim como para a China, teriam coisas do Brasil que para eles seriam terríveis. Então, cada país, cada nacionalidade, cada estado, até mesmo município, existem seus valores internos e culturais e que precisam ser respeitados, tá bom? Então, por exemplo, na China, você jogar, no Japão, você jogar comida, resto de papel, copo no chão, para eles isso é uma falta de valor tremendo, uma mal educação imperdoável, porque eles são extremamente preocupados com essa questão do lixo. A cidade tem que ser mais limpa possível. Para o brasileiro, isso não tá nem aí, já com papel no chão, o lixo não tem coleta seletiva, então eles não estão nem aí. Então, a China, né, não pode julgar o Brasil e o Brasil também não pode julgar a China. São os valores que eles aprenderam, que eles convivem há muitos anos, né? Uma criança com 12 anos se casa na Índia normalmente, né? Para eles, aquilo é comum, é cultura, é o valor da religião deles. Para a gente no Brasil seria pedofilia, né? Seria assédio. Então, existe uma série de questões relacionadas a valores que, se a gente compreendesse, entendesse, a gente teria menos preconceitos, tá bom? Os principais filósofos gregos enaltecem os valores éticos e morais, ao condenar os atos dos sofistas, que relativavam a verdade. Sócrates e Platão defendiam a necessidade do compromisso com o proceder virtuoso, coragem e justiça. Então, os gregos, lá na antiguidade, né, a partir de Sócrates, já falava dos valores. Eu lembro a vocês que a definição de Sócrates para os filósofos da natureza é porque justamente a partir de Sócrates começa a ver o homem por inteiro, tá? Começa a pensar e raciocinar os defeitos, as virtudes, as qualidades desse homem, desse ser humano. Quem é esse ser humano, né? Então, Sócrates, ele traz essa discussão dos valores do ser humano, da coragem, do determinar, da justiça, que tinha que ser valores que tem que estar intrínsecos no ser humano, tá? E os sofistas, que faziam parte do mesmo tempo de Sócrates, eles não acreditavam nisso. Para eles, o que valia era a retórica, ou seja, a arte de falar bem. Eu falo bem, eu converso como eu quiser, não importa a ética, a moral que caminhe entre, tá? Então, E aí existe uma briga muito grande de Sócrates com os sofistas por causa disso. Sócrates defende os valores e o sofista acha que a história de valores não cabe, né, nas decisões políticas, tá? Mais na frente a gente vai estudar sobre filosofia moral. Isso vai ficar para a próxima aula, porque aí a gente já vai falar um pouquinho de Nietzsche e tal, e começa a complicar um pouquinho, tá? Peço a vocês que a atividade que eu vou deixar, vocês comecem a fazer ainda hoje na aula. Se não der tempo, pode terminar depois. Mas não deixem de fazer ainda hoje, tá bom? Beijão, gente. Gratidão por mais uma aula.